gente! Hoje é dia de conhecer a linguagem de modelagem unificada. Vamos começar sabendo como elas surgiram. Os primeiros conceitos de orientação a objetos surgiram a partir da década de 70. Na metade da década de 1990, os pesquisadores Grady Bush, Ivar Jacobson e James Rumble resolveram juntar o que de melhor existia em suas metodologias para criar uma linguagem de modelagem. Foi assim que, em 1995, surgiu oficialmente a Linguagem de Modelagem Unificada, a UML. Pois é, a UML já nasceu como uma ferramenta completa, capaz de atuar da concepção até o desenho da arquitetura de hardware e software de um trabalho, passando pelo detalhamento de suas funcionalidades. E como o próprio nome diz, a UML é unificada, ou seja, ela funciona dentro de um padrão, ajudando muito aos desenvolvedores. É por esta razão que a UML é amplamente adotada pela indústria de engenharia de software, o que resulta em um vasto mercado de trabalho para os profissionais que a dominam. A UML hoje é um pré-requisito para o desenvolvimento de sistemas, porque a grande maioria dos sistemas realizados são feitos utilizando orientação a objeto. E a UML é o modelo utilizado para essa representação. Então os profissionais necessitam do conhecimento em UML para adquirir uma base em relação ao que o sistema faz e, a partir disso, criar melhorias e realizar manutenções. A grande vantagem de conhecer o UML para o profissional é conhecer o modelo utilizado nos sistemas e uma forma de representar os sistemas que ele mesmo faz. Então é um modelo unificado, logo qualquer aplicação desenvolvida utilizando orientação a objeto vai seguir esses padrões. Com isso, uma aplicação desenvolvida hoje pode ser utilizada daqui a um ano pelo modelo UML sem o profissional que desenvolveu precisar estar ali do lado. Agora que já sabemos por que o UML é importante, vamos entender o que é estático e o que é dinâmico na visão da UML. Estático é aquilo que não muda dentro do software, isto é, a estrutura, a definição das classes, a modularização, as camadas, a configuração do hardware. Dinâmico diz respeito às mudanças de estado que os itens podem sofrer durante a execução do software. A UML permite criar modelos no desenvolvimento de softwares que oferecem elementos para se chegar a soluções de qualidade, com uma boa visão de cada etapa. Vamos ver agora 5 diferentes visões proporcionadas pela UML durante a construção de modelos de software? Uhul! Visão de casos de uso. Permite a compreensão do problema a ser resolvido, ajudando na definição das fronteiras do sistema, seus principais usuários e funcionalidades a serem implementadas. Visão de projeto. Auxilia na análise da estrutura e das funcionalidades esperadas. Visão de processo, também chamada de visão de interação, foca no fluxo de controle entre os diversos componentes da solução, permitindo ainda a análise de seu desempenho, a sincronização e a concorrência entre os seus componentes. Visão de implementação, ajuda a definir a estrutura da solução, isto é, os arquivos de instalação e seu controle de versões. Visão de implantação, trata da estrutura de hardware e software, ou seja, do ambiente em que a solução será implementada. A UML é formada por 3 grupos de componentes básicos: os blocos de construção, as regras que definem como estes blocos se relacionam entre si e mecanismos de uso geral. Os blocos de construção podem ser de 3 tipos: itens, relacionamentos e diagramas. Os itens são a base da UML, as abstrações. Já os relacionamentos são as relações entre os itens, enquanto que os diagramas agrupam itens e relações, permitindo a análise de um dos aspectos da solução a ser criada. Vamos falar dos itens. Eles são subdivididos em 4 grupos: estruturais, comportamentais, de agrupamento e anotacionais. Os itens estruturais, eles são a base da aplicação, ok? Eles são formados por elementos estruturais, que são os elementos que não se alteram, ou que se alteram pouco na definição e no processamento dessa aplicação. As classes, eles são os elementos básicos da orientação a objetos, ok? A gente pode fazer analogia com as formas. As formas seriam
as classes, né? E os tijolos, os objetos, que são os elementos de software que compõem uma aplicação orientada a objetos. Okay? Elas são compostas de atributos e métodos e realmente são os elementos mais básicos de uma aplicação orientada a objetos. As interfaces, elas definem como a gente vai utilizar essas classes, ok? Então, quais são os parâmetros que a gente deve usar para a entrada, para a utilização das classes, e o que essas classes vão nos retornar como saída. Ela define como utilizar as classes. Colaboração é o conjunto de classes, interfaces e relacionamentos que estão envolvidos na execução de uma funcionalidade do sistema. Por exemplo, aprovar clientes, né? Todas as classes, relacionamentos e interfaces envolvidas nesse ato de aprovar os clientes pelo sistema, eu posso colocar numa colaboração para definir exatamente os limites do meu sistema, os limites para a execução daquela colaboração. O caso de uso, ele representa uma sequência de ações a serem executadas para que aquela ideia seja implementada pela aplicação. Por exemplo, cadastrar cliente. Todos os passos envolvidos no cadastramento de clientes estão definidos nesse caso de uso. Componentes representam uma funcionalidade do software, né? E são implementados através da utilização de várias interfaces, né? Vamos pensar, por exemplo, no formulário de clientes. O formulário de clientes pode ser um componente da solução que implementa uma série de interfaces para a sua execução. Os artefatos são elementos físicos, né, que representam qualquer parte do software. Pode ser um script, pode ser uma parte do sistema operacional, pode ser uma classe. Tudo o que a gente pode transformar em bits e bytes, eu posso representar por um artefato. Tudo que representa um elemento de computação pode ser demonstrado como um nó. Por exemplo, um computador, um switch, um hub, tudo isso eu posso representar como sendo um nó. Os itens comportamentais definem as partes dinâmicas dos modelos UML. Eles também são chamados de verbos do modelo e constituídos por 3 tipos: interações, máquina de estados e atividades. As interações são os conjuntos de troca de mensagens entre objetos, também chamados de comportamento. A máquina de estados especifica os diversos estados do ciclo de vida de um objeto ou de uma interação. Sua definição inclui outros componentes como estados, transições, eventos e atividades. A atividade é um comportamento que especifica a sequência de etapas realizadas por um processo computacional. O item de agrupamento é composto apenas pelo pacote, que permite o agrupamento dos outros itens da UML em seu interior, tornando o projeto mais modular e organizado. O item anotacional é o componente que permite a inserção de comentários para que os modelos fiquem mais claros. É composto apenas pela nota, que serve para inserir os comentários. Agora que já definimos itens da UML, vamos falar dos relacionamentos, que são outros blocos de construção que permitem a ligação entre itens. Dependência é um relacionamento que indica que um objeto de uma classe pode se relacionar com objetos da outra classe. A seta indica o sentido do relacionamento. Associação é um relacionamento que especifica que objetos de uma classe podem se relacionar com objetos de outra classe e vice-versa. Herança é um relacionamento pelo qual classes mais específicas herdam atributos e métodos de classes mais gerais, evitando a reescrita destes. Agregação é um relacionamento onde o objeto de uma classe, assinalado com um losango, representa o todo e o objeto da outra representa a parte. Composição é um relacionamento onde um objeto de uma classe só existirá se existir um ou mais objetos da outra classe. Então, a partir de agora, o próximo bloco de construção que vamos definir são os diagramas. Na UML 2.0 existem 13 diagramas. Eles são divididos em 4 grupos de acordo com o tipo de análise que possibilitam: diagramas estruturais, comportamentais, diagramas de interação e de implementação. Para podermos combinar os blocos de construção da UML, devemos observar 5 regras que permitem que os modelos gerados contenham uma definição clara e precisa para a criação de boas soluções de software. Vamos ver quais são?
As regras nome, escopo, visibilidade, integridade e execução sugerem que ao inserir um item em um diagrama, você se preocupe com a clareza das 5 características à medida que cada item é inserido, realizando assim modelos bem formados. O nome de um item sempre deve deixar clara sua formação, ações e responsabilidades. Não devemos nos esquecer de que esse nome é único dentro de um modelo. No escopo, consideramos que todo item inserido deve mostrar claramente seus limites, o que implementa e quando pode ser utilizado. A visibilidade indica quando um item estará disponível para ser utilizado e que ações poderão ser realizadas por seu intermédio. Na integridade, é importante observar a definição clara do item, como ele se relaciona e qual a consistência do relacionamento. Na execução, o modelo que queremos e o que representa devem estar evidentes na criação. A UML ainda oferece componentes para melhorar o entendimento dos modelos criados e para estender seu uso em situações onde não existem componentes definidos. São chamados adornos. Veja como eles são divididos. Os estereótipos são componentes de uso geral e servem para estender o significado de um item no diagrama. Podem ser utilizados em qualquer item da UML onde seja necessária uma definição mais clara de seu papel no modelo. A UML já traz uma série de estereótipos pré-definidos, como interface, ator, realização, mas permite que outros sejam inseridos de acordo com a necessidade. As restrições são utilizadas para definir regras em modelos, de forma a melhorar sua compreensão. A UML oferece muitas ferramentas para auxiliar na construção de soluções de softwares de qualidade. Ela também permite a criação de modelos que simulam o comportamento do software em construção em diversos aspectos. Mas lembre-se, é sempre do desenvolvedor a responsabilidade por manipular as informações e obter soluções de qualidade, capazes de produzir os melhores resultados de acordo com as expectativas dos usuários e clientes. Certamente, dominando a UML, você vai dar um impulso na sua carreira. Tchau!